Me lembro da alegria de uns e desespero de outros quando os amigos, naquela fase de adolescência, iam checar as listas dos aprovados no vestibular, tentando descobrir se os seus nomes estavam ou não estavam lá. Porque a presença ou ausência desses nomes indicavam se eles poderiam ou não entrar no curso. Pois bem, a palavra de Deus fala de algo parecido com isso, mas não diz respeito à entrada num curso, e sim nos céus, onde passaremos a nossa eternidade com Deus. É o livro da vida. Nos próximos minutos, nós vamos conversar sobre esse registro sagrado. Eu estou no Cabo da Roca, a parte mais ocidental da Europa, lugar ao qual Camões, na sua literatura, se referiu como sendo o lugar onde a terra termina e o mar começa. Aqui, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 27, fazendo referência à Nova Jerusalém, a cidade celestial, a Bíblia diz: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, as portas não estão abertas a todos. Não é simplesmente chegar. Há um requisito: o nome precisa estar arrolado, precisa estar registrado, grafado no que é chamado de o livro da vida do Cordeiro. E há muitos textos bíblicos que falam a respeito desse assunto que muitas vezes acaba não recebendo tanta ênfase nas nossas pregações ou ensino. Em Apocalipse, no capítulo 20, do versículo 11 até o 15, João diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é uma das várias referências bíblicas que novamente fala da checagem, da necessidade de um nome escrito para que se possa entrar no lugar da salvação eterna. E a ausência do nome nesse registro remeterá a pessoa à perdição eterna. Portanto, falar a respeito do livro da vida diz respeito a entender salvação, a entender o plano e o projeto de Deus. Em primeiro lugar, só existe necessidade de salvação porque existe perdição. Essa ideia universalista que muitos estão proclamando de que no final das contas, já que Deus é amor, todo mundo vai ser salvo, ela está longe de ser verdade. A palavra de Deus fala de uma checagem daqueles que serão e daqueles que não serão salvos, daqueles que poderão entrar e daqueles que não poderão. Então, nós precisamos reconhecer que só pode haver salvação porque há perdição. A perdição não é apenas um assunto do passado, resolvido de uma vez por todas para todos. Há uma provisão para todos, mas se não se apropriarem disso pela fé em Cristo, que se expressa inclusive pela obediência a Ele como resposta à fé na própria obra que Ele fez, não haverá o desfrutar da salvação eterna. Então precisamos, de fato, compreender a partir disso que Deus nos mostra que há critérios para entrar naquilo que Ele preparou para nós. Esse lugar que nos aguarda é algo fantástico, é extraordinário. A Bíblia diz ali: não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá choro, não haverá maldição. E a Bíblia diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo aquilo que a humanidade ansiou, viver longe do sofrimento, está nesse lugar. E a bênção desse lugar não é apenas a ausência de sofrimento, é a presença de Deus. É ela que nos preenche, é ela que nos completa. E não há nada que possa se comparar ao quão glorioso é estar eternamente diante do Senhor. Alguns dizem que a pior coisa do inferno não é o fogo e o sofrimento eterno, é a ausência de Deus. E quando falamos a respeito do livro da vida, precisamos entender que isso diz respeito à certeza que podemos ter de desfrutar aquilo que Deus preparou desde a eternidade para nós. Quando falamos do livro da vida, diferente do exemplo que dei no início, da relação daqueles aprovados ou não no vestibular, talvez a diferença possa ser medida não apenas pelo quão importante o assunto, pelo resultado de proporções eternas, que é a questão de ter ou não ter o nome no livro da vida, mas diferente daquela relação dos aprovados do vestibular. Eu e você podemos saber antecipadamente que o nosso nome se encontra ali registrado.
No livro de Hebreus, no capítulo 12, ali nos versículos 22 e 23, uma das características que recebemos, uma das formas como se refere a nós, os salvos, os santos, é os primogênitos arrolados no céu. O termo arrolado significa que nós fomos incluídos num rol. Tivemos o nosso nome acrescentados num registro. E essa declaração é feita antes da chegada lá para uma futura, para uma posterior conferência. Como podemos saber antecipadamente? A verdade é que esse assunto diz respeito à fé, mas antes de explicar e detalhar o processo, eu quero que a gente possa levar em conta as palavras do nosso Senhor Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 10, dos versículos 17 a 20, nós lemos: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem em teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus fala daquilo que é um motivo de alegria para os discípulos, mas ele apresenta um motivo de alegria ainda maior. Em outras palavras, ele estava dizendo mais do que a empolgação de ver os resultados do nome de Jesus, a autoridade que dele recebemos funcionando aqui na terra, nessa vida que vivemos apenas temporariamente. Ele diz: nós precisamos nos regozijar por algo muito maior. E o exemplo que Jesus cita é o fato de que o vosso nome, ele fala aos discípulos, está rolado nos céus. Eles ainda não tinham chegado para ter a conferência nesse rol, mas eles podiam saber antecipadamente que o nome estava lá. Aliás, o apóstolo Paulo também faz menção a isso nas suas epístolas. O que percebemos saindo dos evangelhos, passando pelas epístolas de Paulo, pelas epístolas gerais até o Apocalipse, que esse assunto era largamente abordado dentro da doutrina da igreja desde o seu início e do ensino dos apóstolos. Em Filipenses, no capítulo 4 e no verso 3, o apóstolo Paulo diz: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A declaração de Paulo é que ele podia não apenas ter certeza a respeito do seu nome escrito, como também dos seus cooperadores, daqueles que caminhavam com ele. Como poderíamos ter hoje a garantia, a certeza de que podemos estar lá? Quando entendemos a natureza da fé, que ela se apropria daquilo que Cristo fez, ela reconhece, ela se identifica com a obra da cruz e ela se apropria da obra da cruz, nós podemos chegar a um lugar de certeza e convicção. Certeza e convicção essa que é alimentada pelo Espírito de Deus e pelas declarações da palavra de Deus. Em Romanos 8,16 lemos que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós podemos saber disso. E não é apenas uma ciência, um conhecimento que veio pelo poder de uma sugestão. Não, ele tem um testemunho. E isso acontece de uma forma sobrenatural. A pessoa sabe que ela é filha de Deus. Em 1 de João 5,13, a palavra de Deus diz: escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Não apenas tereis, tendes. Ela antecipadamente já está garantida por um posicionamento de fé. Então, há declarações da palavra de Deus, ao testemunho do Espírito Santo. E nós precisamos andar nessa convicção. Algo que costuma se dizer daqueles que temem e servem ao Senhor é que em nós não há necessidade alguma de haver medo ou temor da morte. Isso não significa que não tenhamos planos, projetos ou que não tenhamos força ou vontade para viver, mas significa que qualquer que seja o dia ou a hora, porque a morte sempre chegará de forma inesperada, qualquer que seja o momento em que ela apareça, nós vivemos a certeza de que há uma continuidade em Deus, há uma salvação eterna nos aguardando. Quase sempre que o assunto do livro da vida era mencionado, tinha dois propósitos. Em primeiro lugar, nos fazer pensar além dos dias terrenos. O apóstolo Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Precisamos sempre olhar muito além da vida terrena e focar a eternidade como algo que nos aguarda. A menção do livro da vida sempre tinha o propósito de transpor o foco dos nossos olhos para a eternidade, mas também para gerar certeza, convicção, segurança de salvação. A combinação dessas duas coisas nos fará viver nesse lugar de certeza e convicção de uma salvação que, embora esteja em progresso, já nos pertence antecipadamente e também nos ajudará
a nunca se prender naquilo que é terreno, lembrando sempre daquilo que nos aguarda por toda a eternidade. Se você tem o seu nome no livro da vida, você tem o testemunho de que isso aconteceu. E se você não tem essa convicção, só há um caminho para se chegar lá. O Evangelho sempre foi apresentado com uma mensagem básica: arrependei-vos e crede. Precisamos nos arrepender, reconhecendo a nossa condição de pecadores, e crer numa provisão feita por Jesus lá na cruz, na obra do Calvário. Você pode, nesse instante, enquanto me assiste, ter um posicionamento de fé, invocar o nome dele, porque não há outro nome dado entre os homens, diz a Sagrada Escritura, pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode invocar o nome de Jesus agora mesmo e a salvação que há nesse nome.